Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês mais um caso da Suécia. Poucas semanas eu trouxe um outro caso da Suécia também para vocês, mas aquele lá é bem diferente desse daqui. Aquele era de um desaparecimento e esse aqui é um caso criminal resolvido. Tô deixando o card aqui para vocês caso você não tenha visto o vídeo do desaparecimento. Esse aqui foi um caso que chocou muito a Suécia, porque se trata de um caso que envolve uma garota de apenas 10 anos e foi muito chocante para o pessoal de lá, até porque aos olhos de alguns esse crime podia ser evitado. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Engla Hägglund. Engla Juncosa Hägglund nasceu no dia 5 de março de 1998. Em 2008, ela morava com sua família em Stjärnsund, a quase 200 quilômetros de distância da capital da Suécia. No dia 5 de abril de 2008, um sábado, a menina participou do treino de futebol no centro comunitário local. Mas aquele dia seria um dia diferente para ela. Como o verão estava se aproximando, sua mãe deu permissão para que ela voltasse de bicicleta para casa. Ela teria que pedalar cerca de 4,5 quilômetros para chegar em casa. Ela teria que fazer esse trajeto sozinha. A bicicleta estava guardada no centro comunitário durante o inverno e ela queria levá-la para casa. Engla não estava com seu capacete e não andava de bicicleta há alguns meses, mas implorou a sua mãe Karina que a deixasse voltar para casa. E ela acabou concordando. Karina disse à filha que ligaria em seu celular a cada 10 minutos durante a volta para saber se estava tudo bem, e caso ela mudasse de ideia, sua mãe a buscaria de carro. Karina fez uma ligação para a filha e acreditou que ela estava a menos de 20 minutos de casa. Ela decidiu não ligar mais, até porque ela queria que a filha fosse um pouco independente, não precisasse depender tanto da mãe. E a mãe não queria ficar tão em cima dela, deixar ela um pouco mais responsável. Então a mãe não ligou mais, ficou esperando que sua filha chegasse, mas o tempo passou e a filha não voltou. Passou os 20 minutos, daí ela acreditou que a filha estava pelo menos 15, 10 minutos e que ela já tinha que estar em casa. Então ela acreditou que alguma coisa tinha acontecido. Ela ligou para o celular da filha para saber onde ela estava, mas dessa vez Engla não atendeu. Já desesperada, sua mãe saiu em busca de sua filha. Ela entrou no carro, fez o trajeto que acredita que a filha tinha feito, e ela pensou talvez que o pneu da bicicleta tivesse furado ou que ela caiu em algum lugar da estrada. Ela dirigiu pela estrada de volta ao centro comunitário onde deixou sua filha naquela manhã, mas não havia nenhum sinal da garota. Ela foi à casa da amiga de Engla para ver se ela poderia ter ido para lá por algum motivo, mas nada foi encontrado. Sua amiga disse que a Engla não estava lá, que ela apenas se despediu dela há mais ou menos 1 hora antes no centro comunitário. Então a Karina voltou para a estrada e viu um casal que ela conhecia e perguntou se eles por acaso tinham visto a Engla naquele dia. O casal disse que sim, que viu ela pedalando e que ela estava muito perto de casa. Então eles acreditaram que logo ela chegaria em casa e que estava tudo bem, mas eles não imaginavam que alguma coisa aconteceu no meio do caminho. A mãe continuou pela estrada e quando estava prestes a chegar em casa, encontrou a bicicleta da filha jogada em uma floresta, a apenas 200 metros de casa. Karina e seu marido começaram a vasculhar a área, procurando pela filha. Como Engla era apenas uma criança, eles sabiam que ela não tinha forças o suficiente para arrastar a bicicleta até a parte da floresta em que ela foi encontrada. Ao observarem melhor o local em que a bicicleta foi encontrada, eles viram marcas de pneus. Parecia que o carro que passou ali passou em alta velocidade. A polícia foi chamada imediatamente e os pais foram informados de que estariam lá imediatamente, com barcos e um helicóptero. A gravidade da situação foi imediatamente compreendida e a polícia começou a reunir voluntários na escola, e eles começaram a pensar que a pequena Engla foi sequestrada.
O grupo de busca procurou Engla em todos os lugares. Eles revistaram postos, celeiros abandonados e anexos na área, mas não havia nenhum sinal da garotinha de 10 anos. O desaparecimento de Engla se tornou uma grande notícia na Suécia, e cerca de 200 pessoas se ofereceram para ajudar em sua busca. As buscas continuaram intensas por dias. Alguns dias depois, a polícia transferiu sua base da escola para o centro comunitário, onde Engla jogava futebol. Os policiais foram divididos em duas equipes, um grupo de busca e um grupo que ficou responsável por conversar com pessoas próximas a Engla. Os detetives conversaram com os amigos e familiares da criança e começaram a procurar por criminosos sexuais que moravam na área. A ideia de separar o departamento de polícia em dois grupos parecia bom, mas também significava que os policiais não estavam trabalhando juntos. Enquanto as buscas continuavam, um morador local chamado Thomas Langton se apresentou à polícia. No dia do desaparecimento de Engla, Thomas e sua esposa, acompanhados por um outro casal, fizeram uma longa caminhada pela região. Thomas havia comprado uma câmera nova, então ele a levou para experimentá-la na caminhada. Enquanto caminhavam, eles viram Engla pedalando em sua bicicleta. Thomas queria ver como a câmera reagia ao movimento, então tirou uma foto dela e logo depois teve outra chance de experimentar quando um carro vermelho passou. As imagens eram nítidas e ele conseguiu fotografar a placa e até mesmo ver o motorista do carro lá dentro. Percebendo que a criança que ele havia capturado em sua câmera era Engla, ele levou as fotos à polícia, pois acreditava que era uma pista importante. Um policial que fazia parte do grupo de busca foi encarregado de falar com o motorista do carro vermelho, para ver se ele havia visto alguma coisa naquele dia. O policial não sabia, mas o motorista daquele carro tinha uma longa ficha criminal. Em 4 de junho de 2000, Perlia Hengren, de 31 anos, foi assassinado em Falun, a cerca de 45 quilômetros da cidade onde Engla morava com a sua família. Pernilla trabalhava como florista em Estocolmo, mas voltou para casa para comemorar o aniversário da mãe e participar das festividades da cidade para Sommerfesten, a festa de verão. Ela foi espancada e estrangulada por um criminoso desconhecido, a poucos metros da casa de sua mãe. Seu ataque foi testemunhado por uma menina de 16 anos e um táxi, que viu um homem em cima de uma mulher embaixo de uma ponte por onde ela passou. Assim que a garota chegou em casa, ela ligou para um amigo e os dois foram até a ponte onde ocorreu o ataque. Mas não havia ninguém lá, apenas roupas jogadas no chão. A polícia foi chamada e eles trouxeram um cão farejador para encontrar o corpo de Pernilla. E ela foi descoberta em uma floresta próxima, nua, exceto por uma única meia. A garota descreveu o homem como grande e que ele estava com as mãos em volta do pescoço de Pernilla, mas que não conseguiu ver seu rosto. Ela disse à polícia que o homem tinha pouco cabelo, uma grande barriga e estava vestindo uma jaqueta jeans com remendo nas costas. Ela disse que ele parecia um motorista de caminhão. Os detalhes que ela forneceu foram suficientes para que um esboço fosse criado, e a polícia também pôde tirar um DNA do corpo de Pernilla. Um pai de 3 filhos foi preso pela polícia uma semana depois, após a dica de sua namorada. Ele tinha acusações anteriores por agressões sexuais, e no dia em que Pernilla foi morta, ele voltou para casa mais tarde do que o normal, tinha sangue em suas roupas e elas estavam rasgadas. Ele negou ter algo a ver com o assassinato de Pernilla, e a testemunha não conseguiu reconhecê-lo. Mesmo assim, ele foi mantido sob custódia por 3 meses, até que os resultados do DNA chegaram. Eles não eram compatíveis com o homem, e ele foi libertado. Mais recursos foram dados ao assassinato de Pernilla em novembro, e uma lista de 1.213 suspeitos foi produzida. Os presos ou mortos foram removidos, juntamente com aqueles que não se encaixavam na descrição da testemunha. Eles também foram divididos em condados próximos, condado de Darnella, onde está Fulham e Gävleborg. As listas de suspeitos mostravam que havia 38 suspeitos em Gävleborg e 26 em Dalarna. Alguns meses depois, a equipe especializada em homicídios que cuidava do caso deixou o caso e a polícia local foi deixada para continuar com a investigação. Por falta de experiência ou um erro no processo, a lista de suspeitos de Gävleborg nunca foi investigada. Em 2006, um motorista de caminhão alemão foi preso depois que uma mulher foi agredida sexualmente e estrangulada na Espanha, onde o motorista trabalhava. Volker Eckert, de 47 anos, admitiu que matou 5 mulheres durante sua longa viagem pela Europa, mas ele confessou que acreditava que tinha matado mais de 50 mulheres. O serial killer disse à polícia que se tornou motorista de caminhão para continuar assassinando garotas de programa sem ser detectado.
Volker não estava na Suécia no momento do assassinato de Pernilla, então ele foi rapidamente descartado. Mas ele foi preso pelo assassinato de 6 pessoas. Durante o julgamento, Volker Eckert foi encontrado morto em sua cela. Ele tirou a própria vida. A caça ao assassino de Pernilla continuou, e em 2006 a polícia recebeu uma denúncia que não foi investigada. Um ano depois, outra denúncia foi feita na linha direta, nomeando o mesmo homem novamente, mas também foi ignorada. Ambas as dicas provariam que estavam corretas. O caso de Pernilla acabou esfriando e seu assassino permaneceu desconhecido por mais um tempo. A polícia prendeu o dono do carro vermelho no caso de Engla, e os policiais perceberam imediatamente a semelhança entre ele e o esboço do assassinato de Pernilla. Anders Eklund era um caminhoneiro careca com uma barriga grande. Ele negou ter algo a ver com o desaparecimento de Engla, ou que tenha visto ela em sua bicicleta naquele dia. Mas seu DNA foi coletado para teste, e também foi testado contra a amostra retirada do corpo de Pernilla. Anders foi interrogado por dias, e enquanto estava sob custódia policial, foi encontrado sangue no banco de trás e no porta-malas de seu carro. Seus pneus também combinavam com os rastros encontrados na floresta, perto de onde a bicicleta de Engla foi encontrada. Quando a polícia revistou seu apartamento, eles encontraram uma enorme quantidade de pornografia e também abuso sexual em animais. Também havia muita pornografia infantil em seu computador, e a polícia encontrou vários pares de roupa íntima feminina. Em 11 de abril, os investigadores receberam a confirmação da perícia de que Anders Eklund era o responsável pelo assassinato de Pernilla Harnger, através do exame de DNA. Ele confessou o assassinato de Pernilla e, junto, confessou o assassinato de Engla. Ele disse aos investigadores que havia matado na floresta, perto de sua bicicleta, e concordou em levá-los para onde havia escondido o corpo dela. Quando os investigadores localizaram seu corpo, a menina de 10 anos estava irreconhecível. Ela foi abusada sexualmente, espancada e estrangulada. Ele então queimou seu corpo com gasolina, e ela só foi identificada por registros dentários. O caso da Engla foi tão chocante para a Suécia que o seu funeral foi transmitido pela TV para o país inteiro. Anders disse que estava dirigindo por uma estrada naquele dia e viu Engla sozinha. Então ele se aproximou dela, disse que ela tinha que sair daquela estrada porque era uma estrada muito perigosa, mas provavelmente ele assustou muito a garotinha naquele dia, que ela deu um chute nele e ele ficou furioso por causa disso. Então ele colocou ela em seu carro, a levou até o local na floresta, depois onde seu corpo foi encontrado. Ele fez ali tudo que eu já tinha dito, abusou sexualmente, a espancou e depois a estrangulou. E a gente diz assim que foi um ataque completamente aleatório. Ele já tinha cometido o crime da Pernilla, então provavelmente ele cometeu outros crimes também e viu a oportunidade de cometer com a pequena Engla naquele dia. Anders Eklund recebeu 2 acusações de assassinato, 2 acusações de abuso sexual e posse de pornografia infantil. Em 6 de outubro de 2008, ele foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua pelos assassinatos de Pernilla Harnger e Engla Hägglund, por um abuso sexual separado em 2006, que ocorreu em outra cidade, e pela pornografia infantil. Ele foi transferido para uma penitenciária, onde eles têm uma ala específica para criminosos sexuais. Ele também é suspeito de ser o responsável por vários assassinatos na Suécia, Dinamarca e também na Noruega. Ele ficará preso entre 20 a 25 anos. Em 2018, seu pedido de libertação antecipada foi negado. Quando foi preso, ele estava com 55 anos. Anders era o suspeito número 21 na lista de suspeitos do condado de Gävleborg, que nunca foi investigada. Anders também foi suspeito em outro caso de assassinato de uma menina de 6 anos, Jasmina Jasharaj, mas nunca houve provas o suficiente para ligá-lo ao assassinato. Ele nega que cometeu o crime. A gente consegue ver que um caso foi ligado no outro, da Pernilla e o da Engla. O da Pernilla, infelizmente, a polícia não fez, assim, uma investigação muito boa e com isso o Anders, ele conseguiu escapar e depois ele cometeu o outro crime. Por isso que eu disse no início para vocês que esse crime podia ser evitado. Até porque, se ele fosse pego no assassinato da Pernilla, isso jamais teria acontecido. Anders Eklund nasceu no ano de 1965. Ele teve uma educação normal, mas seu tio o apresentou à pornografia quando ele ainda era uma criança. Quando ele tinha 13 anos, esse mesmo tio o levou para um clube de strip. Anders já teve problemas com a polícia antes,
incluindo tentativa de estupro, compra de álcool para crianças, má conduta sexual e roubo de roupas íntimas de meninas de uma escola. Ele cumpriu pena por alguns de seus crimes, sendo a sentença mais longa 1 ano e 10 meses. Após a sua libertação, ele imediatamente agrediu uma mulher. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, um caso muito terrível que aconteceu na Suécia. Como eu falei, ele tinha ligação também com o caso da Pernilla. Outro caso muito terrível também, que infelizmente a investigação falhou, mas felizmente no caso da Engla tudo foi resolvido e a polícia conseguiu pegar o responsável por isso. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.